Olá, seja bem-vindo ao canal Ripka Maker, né, o seu canal de robótica, né, e esse ano com uma novidade um pouquinho aí, estamos com Matemática 2, né, aula de programação, né, e você que quer dar aula aos seus alunos, não sabe o que fazer, né, quer ter um norte, uma orientação, então espero ajudar. Meu nome é Carlos Augusto Ripka, sou professor de matemática, física, cursando análise e desenvolvimento de sistema também, né, dou aula em curso técnico de desenvolvimento de sistema e espero ajudar você da melhor maneira possível, com o intuito então de, nesse momento, nessa série de vídeos, falar sobre a Matemática 2, que nada mais é do que uma programação, né, onde vai acontecer coisas legais durante esse ano e eu espero te ajudar. Então, esse vídeo é um vídeo introdutório, então, à história do computador, né? Tudo começa, então, para a gente entender aonde surgiu, qual que era o desafio do computador, e aí a gente já começa, então, a entrar nesse mundo aí bem interessante. Eu espero que você goste e vamos embora, então, comigo na tela aqui, conhecer a história do computador, né? A história do computador, então, por que e como o computador foi criado, né? Eu vou deixar os méritos aqui, né, para esse colégio, né, que forneceu aqui os slides, né, para nós, né. É um canal no YouTube, eu vou deixar o link aqui depois para vocês estarem vendo o vídeo completo desse professor, que é muito bom ele, né. E como o computador foi criado, né. Então, esse é o nosso desafio de estar vendo agora, né. Vamos lá. E é por causa disso, ó. Por causa da matemática que o computador ele foi criado, né? Então havia-se a necessidade então de criar um computador por causa da matemática. Computador significa computar, né? Calcular, né? Então é esse o significado da palavra computador. E cálculo vem de pedra. Se você achou estranho, né? Falar pedra, né? Você vai entender agora porque que alguém fala que está com cálculo renal quando está com uma pedra no rim, né? Então, porque cálculo significa pedra, né? Então, ficou bem mais explicadinho agora, né? E tem um porquê também de se usar essa palavra pedra, né? Para cálculo, né? Porque há muito tempo atrás as pessoas contavam rebanho ou qualquer coisa usando pedra, né? Passava ali uma ovelha, pegava uma pedrinha, passava outra da fila, outra pedrinha, e no final então juntava as pedrinhas e na hora dessas ovelhas voltarem, as que saíram você marcou com uma pedrinha, as que entraram marcou com uma pedrinha, você sabia se tinha a quantidade ali, né, necessária e a quantidade exatas ali de ovelhas. Bem, naquela situação funcionava, né? E aqui, haja pedra para contar, né, um número grande de ovelhas, né? Então precisava de muita pedra para isso, né? Então houve essa necessidade então da tecnologia, né? A tecnologia ela vem para resolver. Então esses problemas aí, né? E quando a tecnologia não resolveu, eis que os chineses vêm com o ábaco, né? Que até hoje é usado, né? E eles fazem cálculos, né? Excessivamente rápidos ali usando o ábaco, né? Aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo foi desenvolvido, né, esse ábaco, né? Então até hoje é usado, né? E com ele é possível fazer cálculos rápidos, né? Eu até vou mostrar um videozinho aqui para vocês verem a velocidade que é feito. Imagine se você tivesse com uma calculadora na mão para você fazer essa conta aqui, ó. 88.061 menos 54.042 menos 10.831 mais 29.170 mais 43.966 93.675 mais 16.554 menos 34.511 menos 70.000 e 27 menos 83.430. Escreveu o resultado. O resultado é 18.585. Tá todo mundo a ver. Prova azul.
Então ali está a velocidade, né? Já imaginou? Bem, mas em 1642 na França, Blaise Pascal então desenvolveu a máquina de Babbage, né, que possuía a base para os computadores de hoje em dia, né? Aquela máquina ali que vocês estão vendo ela, né? Ela pegava chapas em cobre, né, o metal, então quando descia prensava e marcava as numerações ali necessárias naquela barra de cobre. E ele tinha a base para que a gente tem de computador hoje, por quê? Porque ele tinha uma memória, tinha uma unidade computacional, uma unidade de entrada de dados e uma unidade de saída de dados, que é o que compõe o computador hoje, né? E aqui podemos dizer que a memória, então, a gente fala em RAM, né? Memória RAM hoje em dia, né? Então, ele tinha uma memória. Bem, a unidade computacional, se a gente pensar hoje em dia, é o nosso processador, né? A unidade de entrada de dados, né? Pode ser o mouse, o teclado, né? É através dele que a gente joga a informação então para dentro do nosso computador. Então ele entra dados. E aqui a unidade de saída de dados, que pode ser uma impressora ou até mesmo um monitor, né? Através do monitor então a gente tem essa saída de dados aí também daquilo que a gente está executando. E a Segunda Guerra Mundial, né? Trouxe algo que precisava ser solucionado, que era uma máquina eletrônica para cálculos, né? Porque já imaginou, né? As coordenadas precisavam ser exatas, né? Os cálculos precisavam ser perfeitos, então para vencer a guerra, essa necessidade, então ela existiu. E aí temos o primeiro computador eletrônico, que é o ENIAC, né? Então o primeiro computador eletrônico, aí você está vendo uma imagem dele, bem grandão, né? Bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ver hoje, né? Vamos ver um vídeo falando dele? Em 26 de dezembro de 1791, em Londres, nasceu Charles Babbage, um dos mais célebres ícones no mundo da computação. Suas contribuições na ciência de computadores fizeram dele o pioneiro dos computadores. Ainda criança, já era notável seu interesse pela ciência, mas seu estado frágil de saúde não permitiu com que ele ingressasse em uma escola. Sua família lhe auxiliou e permitiu com que fosse educado por um tutor privado. Com 16 anos, juntou-se à Academia de Harvard, onde ficou fascinado pela matemática. Em 1810, Charles foi aceito na Universidade de Cambridge. Em pouco tempo, tornou-se um dos melhores alunos da universidade. Ainda lá, conheceu John Frederick William Herschel, filho de William Herschel, o famoso astrônomo que descobriu o planeta Urano em 1781. Juntos liam livros com as mesmas fórmulas matemáticas de várias editoras para encontrar erros, como o trabalho para a Sociedade de Astronomia. Após encontrar vários erros, Charles idealizou uma máquina capaz de fazer cálculos corretamente, chamada de diferencial número 1. Durante a construção da máquina, Charles enfrentou diversos problemas. Por isso, ele abandonou o projeto para se dedicar à máquina analítica, capaz de somar, subtrair, multiplicar e dividir em sequência automática, a uma velocidade de 60 somas por minuto. Tanto os dados quanto as instruções eram introduzidas por meio de cartões perfurados, com os resultados finais saindo impressos automaticamente. Ela continha um processador e uma memória storage. Seu objetivo era eliminar o risco de erro humano de todos os cálculos matemáticos. Esse foi o primeiro dispositivo programável a ser inventado pelo homem. Em junho de 1833, Charles e Ada Lovelace se conheceram. Após alguns anos, os dois viriam trabalhar juntos. Ada traduziu para inglês um artigo sobre a máquina analítica, qual mais tarde foi considerada a primeira publicação sobre programação de computadores. Enquanto fazia isso, Ada adicionou um conjunto de notas. No meio dessas notas, escreveu pela primeira vez o conceito de algoritmo aplicado à máquina analítica. Por isso, Ada Lovelace é considerada a primeira programadora de computadores. Charles, depois de notar os progressos da máquina analítica, começou a considerar uma nova máquina diferencial número 2.
Entre 1847 e 1849, o desenho da máquina estava finalizado. Era uma máquina de 5 toneladas, um pouco mais avançada e que necessitava apenas de 1/3 do número de componentes da primeira máquina. Em 18 de outubro de 1871, Charles Babbage morreu sem realizar seu sonho de terminar a máquina diferencial número 2. Seus desenhos ficaram perdidos por 130 anos até o ano de 1985. Em 2002, a sua construção terminou, mas infelizmente Charles não viveu para ver sua obra terminada e funcional. Mas seus esforços e contribuições na computação ajudaram as gerações futuras a desenvolver todas as tecnologias que utilizamos atualmente. Então, essa é a máquina de Babbage. Então a gente viu ali, né, primeiro computador. E para quem quer uma orientação de um filme bem bom, né, eu assisti, indicado pelo vídeo que eu vi desse professor dessa escola aí, né, O Jogo da Imitação, com Alan Turing. Então é um filme bem legal para mostrar todo esse processo, né? Se você gosta de filme bom, pode assistir O Jogo da Imitação de Alan Turing, que é bem legal nesse sentido aí. Bem, aqui temos uma foto de 93, né? MyFrames, né, eram usados, né, apenas por empresas, né, os computadores, né. Aqui o tamanho que era, né. E aí a gente chega nos PCs, né. Para quem não sabe o que significa PC, é computador pessoal, né. 1974, então que surge essa sigla PC, computador pessoal, né. É o que a gente tem na maioria dessas casas hoje. O primeiro deles está aqui, né. Até tem um nome de pedreiro ali, né, Altair, né. O Altair é aqui, né, claro que não tinha esse acrílico aqui fora, aqui, né, foi colocado só para ver o que tinha dentro, né. E o que vocês veem nessas luzinhas aqui é o monitor dele, né, que aparecia ali, então era a forma dele se comunicar com as pessoas, né. Aqui tá mais o Altair aqui, né, mais compacto, né, mais fechadinho, então é através das luzinhas ali que as informações eram exibidas através de um código binário. Se você não sabe o que é código binário, esse monte de número aqui, ó, 0 e 1, combinação deles, resulta no número 20. Vai lembrar lá do Matrix, né, que aparece aquele monte de 0 e 1, é assim que funciona o sistema binário, que você vai ver mais pra frente, e a gente vai entender como é que funcionam os computadores. Bem, quem se entusiasmou com um deles aqui foi Bill Gates, né, com certeza logo queria ter um, né, e a gente viu que ele inventou várias coisas. Mas aí, em 1984, foi lançado o revolucionário, né, Macintosh aí, ó. Primeiro, né, modelo mais parecido com aquilo que a gente tem hoje em dia, né, é o Macintosh, né. Com muitas limitações, é claro, mas já foi um grande avanço. E aí quem produziu, né, Apple. Então, já desde aquela época. E hoje, né, se a gente vê a Apple, ela tem um computador avaliado em 65 mil ali, né. Essa notícia é meio antiga já, né, mas se a gente converter para nós aqui, chega a quase 200 e poucos mil, né, um computador deste. Bem, e aqui o que a gente tem é o silício, né, que é um grande limitador, na verdade, desse avanço tecnológico, né. Porque o silício, ele é um limitador físico, né, para a evolução da maior evolução dos processadores, né. O que a gente tem de processador hoje a leitura deles é feita em gigahertz, né. 1 GHz, 1 bilhão de operações por segundo, 4.0 GHz, 4 bilhões de operações por segundo, 5.1 GHz, 5 bilhões e 100 milhões, 5 bilhões 100 milhões de operações por segundo. Muita coisa, né? Mas é muita coisa, mas a necessidade ainda de algo mais rápido, né? E uma forma que eles conseguem aumentar a velocidade, né, de solucionar esse problema do aquecimento ali, né, do processador, né? Tanto que se usa aquela pasta, né, um cooler em cima do processador para resfriar ele. Então é dividir em núcleos aqui, né, como se fosse vários processadores dentro de um. E aqui está a solução, né, o grafeno, né, que é o futuro, né, o grafeno ele suporta
mais do que 4, 5 GHz em condições normais, né? Ele consegue facilmente passar de 500 GHz, ou seja, 100 mil vezes mais, né, do que os atuais, né, que no máximo chegam a 9 GHz. Então o grafeno é a solução então desse limitador físico que é o silício, né? E hoje, para chegar numa condição ali de 9 GHz, né, quase tem que ter um nitrogênio ali gelando o processador, né, para funcionar. E o grafeno, então, é a solução, né? Qual que é a conclusão que chegamos, então, né? Que a informática é o futuro, né? Ela pode se tornar a matéria mais importante, né, que você vai ter no futuro. Por isso que é dar importância a ela hoje. Bem, essa é a nossa primeira aula, nessa introdução, né? Espero que vocês tenham gostado aí. Lembra de deixar o like aí, né? Se inscrever no canal, né? Sempre ajuda o professor, né? E você acaba recebendo notificações, então, de quando o vídeo vai chegar para você. Espero ter dado o meu melhor. Dúvidas, coloca no comentário aí. E a gente se vê, então, numa próxima aula de número 2. Valeu, esse é o professor Carlos e eu fico por aqui.